Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Aleluia. Orar uns pelos outros é bênção, irmão. Glórias a Deus por esses momentos. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 16. O último capítulo que fala da vida de Sansão, que tem inclusive a morte de Sansão para a gente trabalhar hoje aqui. Juízes capítulo 16. A gente vai ler a partir do verso 1. Quem achou diz amém? Ninguém achou? Amém ou não? Amém. Glórias a Deus. A gente vai ler no decorrer do capítulo, no decorrer da mensagem, na verdade, a gente vai lendo todo o capítulo. Por enquanto a gente vai ler até o versículo 3. Juízes 16, do 1 ao 3, vamos lá. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme as portas da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez, irmão. Esse é o momento de nós orarmos pelo momento da mensagem, da palavra de Deus, e peço ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite. Peço para que Ele quebre tudo aquilo que te impede de ouvir da mensagem dEle, de entender e de aplicar na sua vida. Peço ao Senhor para que Ele fale com você. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da mensagem do Senhor aos nossos corações, que ela venha nos consolar, confrontar, nos ajudar nesse momento. Peço ao Senhor, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos perdão, Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nos lava, nos limpa, nos purifica e nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. Pai, nós temos ciência de que nós não somos dignos de estarmos aqui nessa noite oferecendo um culto ao Senhor, mas nós sabemos que o Teu Filho Jesus é digno, que o Teu Filho Jesus que nos purifica, que nos santifica e que nos justifica e nos torna aptos para estarmos aqui na Tua presença, nos torna aptos para entrar no Santo dos Santos. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra que é a verdade, é a Tua palavra que transforma nas nossas vidas. Então nos ajude a entender, a aplicar essa palavra, essa verdade nas nossas vidas. Senhor, eu te peço, aqui particularmente falando, me usa como instrumento do Senhor. Tira de mim, Deus, tudo aquilo que impede de falar da Tua mensagem corretamente nessa noite. Tira de mim todas as limitações, tudo aquilo, Deus, que possa causar algum bloqueio, Deus, para que eu não fale aquilo que eu tenho que falar, mas que eu seja a boca do Senhor, o instrumento do Senhor aqui nessa noite, que eu fale tudo aquilo que o Senhor quer falar com os meus irmãos. Me ajude, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós que está aqui. Fala conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, nós entregamos esse momento ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Aleluia.
tem se tornado uma prática entre vocês aí, que após os cultos, né, no momento de comunhão, vocês estão fazendo o quê? Jogando alguns joguinhos, né? Joguinho tipo Uno. Semana passada o Natan trouxe um diferente. Como é que chama, Natan? Kobe. Quem jogou aí semana passada? É bom mesmo? Olha só, eu fiquei curioso. Vocês ficaram tão animados que eu fiquei até curioso, né? Mas é bacana, um momento de comunhão, um momento aí que estamos aí, né, aproveitando da companhia uns dos outros, né, fazendo algo bacana. Só que tem um jogo, irmão, que eu espero que você nunca jogue, nem depois do culto, e nem em qualquer outro lugar, nem com os irmãos da Teu Reino e nem com qualquer outra pessoa na vida. É um joguinho super bonitinho, educativo, legal, só que não, né? Chamado Roleta Russa. Alguém já ouviu falar desse jogo? Na verdade, jogo, né? Entre aspas. Na verdade, não é bem um jogo, né? É usado muito como instrumento de tortura, inclusive nas guerras, como prisioneiros de guerra. Eles faziam isso para torturar psicologicamente os prisioneiros. Nossa, Breno, que papo ruim, né? Que você começa o culto, que ilustração esquisita essa que você está trazendo aqui pra gente logo no início. Calma, irmão, você vai entender. Mas todo mundo que sabe, já ouviu falar desse jogo, né? Tem que falar jogo, mas entre 1000 aspas. Que é uma coisa muito séria, irmão. É uma coisa muito séria e, como eu disse, é até o mesmo instrumento de tortura. E geralmente, na maioria esmagadora das vezes, esse jogo vai até alguém morrer. Se você sabe como ele funciona. É por isso que é uma tortura psicológica. Porque sabe que alguém vai morrer. Uma hora vai dar errado. Você pode até se safar em alguns momentos, mas se você continuar jogando, você não, em nome de Jesus, ninguém vai jogar isso. Mas a pessoa que continua jogando, ela sabe que em algum momento vai dar errado. Ou para ela, ou para a pessoa que está na frente dela. É algo que é fatal. Por mais que você se safe algumas vezes, mas a morte, a tragédia vai chegar. Sansão, ele não brincou de roleta russa. Até porque na época dele não tinha revólveres, armas de fogo. Mas Sansão brincou com muita coisa perigosa. Sansão jogou muitos jogos que ele não deveria ter jogado, de formas que ele não deveria ter jogado. Sansão brincou com seus inimigos, os filisteus. Sansão brincou com o pecado. Sansão brincou até mesmo com o Deus Todo-Poderoso. E é lógico que mais cedo ou mais tarde ia dar ruim. A gente tem acompanhado todo esse processo de Sansão, como ele tem se afundado cada vez mais no pecado, como ele tem ignorado a Deus cada dia mais. Nós acabamos de ver na semana passada que mesmo Sansão sendo desobediente, quebrando o seu voto de Nazireu, quando ele estava ali prestes a morrer, ele faz uma oração muito soberba, muito desesperada, pedindo a Deus: olha Deus, eu estou morrendo de sede, faz alguma coisa. E Deus, na sua misericórdia, mesmo sem Sansão merecer, Deus faz miraculosamente cair água da rocha. Deus dá essa nova chance para Sansão, para ele fazer diferente, para ele mudar de vida e viver corretamente o chamado que Deus tinha para ele. É assim que terminamos o capítulo 15 na semana passada. E o que Sansão faz logo no início do capítulo 16? Vai para Gaza, a cidade dos filisteus, para guerrear contra os filisteus, para libertar o povo de Deus? Não, para se deitar com uma prostituta. Sansão está cada vez mais afundado naquele pecado que a gente comentou. Sansão está cada vez pior. E nós vamos ver que no final da história deu ruim para Sansão. Sansão termina os últimos dias da sua vida debilitado, aprisionado, humilhado e cego. Esse é um dos fins de Sansão. E eu quero acompanhar com você esse processo de como Sansão chegou até lá. Mas para isso, eu quero que você entenda algumas coisas nessa noite. O tema da minha mensagem hoje é um homem cego e o Deus soberano.
Porque Sansão se tornou um homem cego fisicamente, mas antes dele se tornar cego fisicamente, ele também estava cego para outras áreas da vida dele, e uma delas é na área ministerial. Esse é o primeiro ponto. Sansão foi um homem cego ministerialmente falando. Nós podemos ler já nesses primeiros versículos. Irmãos, Sansão tinha um chamado de Deus. Lembra do chamado que Sansão tinha? Libertar o povo de Deus das garras, da opressão dos filisteus. Deus levantou Sansão para isso. Deus chamou Sansão para isso. Deus abençoou Sansão para isso. Só que Sansão, ele não fez nada disso. Sansão continuava usando tudo aquilo que Deus deu para ele, não para cumprir o chamado de Deus, mas para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus pecados. Sansão, em vez de lutar contra os filisteus, ele estava se unindo às suas mulheres, praticando atos pecaminosos com as suas mulheres. Sansão estava muito longe daquilo que Deus tinha chamado para ele. Todas as vezes, até mesmo que Sansão fez algo certo, que é destruir os filisteus, ainda assim a sua motivação foi correta? Não foi. Ou ele fez isso por vingança pessoal, ou ele fez isso para demonstrar que sabe, que é bom, que é forte. Irmão, olha isso que a gente acabou de ler. Sansão pegou os portões, lembra do portão lá do ícone? Sansão pega os portões da cidade de Gaza e leva nas costas até o topo da colina. É um exibido ou não é esse Sansão? Eu podia só destruir o portão, né? Para fugir? Não. Ele faz questão de colocar no ombro e sair carregando para todo mundo ver. Sansão usava tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, para se exibir. Sansão estava totalmente cego para o chamado de Deus em sua vida. Ele estava cego para as dores do coração de Deus, que não tinha prazer em ver o seu povo sofrendo. Mas Sansão não estava nem aí. Sansão estava totalmente cego para qualquer coisa que não fosse ele mesmo. Sansão estava assim. E a pergunta que eu te faço é: você também está cego nessa área da sua vida? Você também está cego ministerialmente falando? Ah, Breno, eu não tenho nenhum ministério. Irmão, quando eu falo ministerialmente falando, não estou falando de algum cargo específico aqui na igreja. Ah, eu sou do louvor, eu sou da mídia, eu sou disso, eu sou da recepção. Eu estou falando do chamado que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus te chamou. Você tem enxergado isso? Você tem se preocupado com isso ou você está cego? Ah, Breno, eu não sei qual que é o meu chamado. A gente já desmascarou isso há 2 palavras atrás. Boa parte do chamado de Deus para a sua vida já está revelado aqui, meu irmão. Pode ser que Deus, durante a caminhada, te revele algo mais específico. Ele pode fazer isso, eu creio que faz. Mas o começo é aqui. Se você não faz aquilo que Deus já te chamou para fazer, de pregar o evangelho, de ser santo, de fazer discípulos, de ensinar, de amar uns aos outros, se você não faz isso, por que Deus vai te revelar algo mais específico? Então você já sabe o chamado de Deus para a sua vida, mas a questão é, você tem se preocupado com isso? Ou você está vivendo somente focado nas suas coisas? Você quer o sucesso? Acho que todo mundo deseja, almeja o sucesso de alguma forma. Mas qual tipo de sucesso você quer na sua vida? É o sucesso segundo o mundo? Que é ter um monte de bem material, de ter um monte de conquistas, que quando você morrer você vai deixar tudo aqui? Não estou falando que você não deva correr atrás disso. Na medida do possível, dentro do seu limite, não faz mal. Mas existe um outro sucesso que vai muito além de tudo isso. O sucesso segundo Deus. O sucesso de viver uma vida que agrada ao Senhor, que honra o Senhor em todas as áreas da sua vida. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, já estou no fim da minha vida. E o que ele fala? Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. Isso é ter sucesso segundo Deus, irmão. Isso é ter sucesso segundo Deus. Você chegar no final da sua vida, olhar para trás e ver, não,
eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Você consegue perceber isso? Você está com seus olhos abertos para a sua vida ministerial, para o seu chamado? Ou não? Quero só fazer um pequeno teste aqui com você. Aí na sua mente. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde aí na sua mente. Ninguém precisa saber. A respeito da sua vida, do seu chamado. Você tem se preocupado verdadeiramente em ser santo? Lutando intensamente contra aqueles seus pecados? Sim ou não? Responde aí. Você tem buscado pregar o evangelho para os perdidos? Sim ou não? Você se preocupa com isso? Quando você vê alguém desviado na rua, longe do Senhor, você se preocupa, nossa, ele precisa conhecer o evangelho? Você tem se importado realmente com esses seus irmãos aí que estão do seu lado? Você se importa com eles? Você se preocupa com eles verdadeiramente? Você ama eles? Você se preocupa em fortalecer a fé deles, em ajudar eles quando eles estiverem fracos? Ou não, você só está focado em você? Você tem buscado ser um instrumento do amor de Deus para todas as pessoas que estão em sua volta? Ou você só ama a si mesmo? Esse é um pequeno teste para saber se você está aí caminhando no chamado de Deus ou não. É lógico que isso envolve muitas outras coisas, mas isso já é suficiente para essa noite. A segunda cegueira de Sansão é que Sansão também era um homem cego emocionalmente. Vamos acompanhar no versículo 4, na continuação daquele texto que a gente já começou a ler. Diz o seguinte, Juízes 16, 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou, guarda essa palavra, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Aí entrou a infeliz, né? Versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo de sua força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Gente, isso aqui é muito dinheiro, tá? Os filisteus eram divididos, se eu não me engano, em 5 governantes. E cada um estava prometendo dar 13 quilos de prata. 5 vezes 13 dá quanto? Quem que é bom em matemática aí? 65? 65 quilos de prata, irmão. É muita coisa, é muito dinheiro. O futuro de Dalila estava garantido. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila amarrou com elas. Tendo homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. A gente não vai ler o texto todo não, irmão, mas isso aí continua por mais pelo menos 3 vezes. Dalila pergunta a Sansão: qual que é o segredo da sua força? Os filisteus acreditavam que a força era algo místico. E Sansão cada hora inventava uma desculpa. Só que Sansão continua ao lado de Dalila, percebe isso? Ele não foge. E cada vez que Sansão falava uma coisa, coincidentemente, entravam os filisteus, faziam aquilo que ele dizia ser a fraqueza dele, e nada acontecia. Aí talvez você se pergunta: nossa, mas como Sansão pode ser tão besta? Não é verdade? Como Sansão pode cair 4 vezes no mesmo papinho da Dalila? Antes de julgar Sansão, irmão, toma cuidado. Porque para quem vê de fora é algo muito absurdo. Mas e você? Quantas vezes você já caiu no papinho do crush, hein? Daquela pessoa que só te enrola.
E aí? Talvez você perdeu para Sansão nesse ponto. Gente, com certeza Sansão, ele não era tão ingênuo assim, de achar que era só uma coincidência, né? Sansão sabia que Dalila estava traindo ele de certa forma. Mas por que Sansão continuava? Por que ele não fugia dali? Você sabe a resposta? Pelo menos duas coisas. Primeiro, porque Sansão gostava desses joguinhos. Lembra do casamento? Do joguinho que ele fez lá no casamento dele? Sansão gostava de se exibir, de mostrar que era forte, de que era superior às outras pessoas. Lembra do portão que ele acabou de levantar, só para se exibir? Ele está fazendo a mesma coisa aqui, irmão. Ele gostava de se sentir superior, dos filisteus vindo até ele achando que iam matar, e ele vai lá, arrebenta tudo, mata todo mundo. Ele gostava disso. Só que não é somente isso. Sansão também estava emocionalmente abalado, porque ele estava apaixonado. Quem aqui já ouviu aquela famosa frase, o amor é cego? Sansão estava apaixonado, e mesmo sabendo que Dalila estava ali prejudicando ele, querendo causar-lhe mal, ele continuava com ela, porque ele se apaixonou. Não sei o que passava na cabeça dele, se ele achava que podia mudar ela, não sei. Mas Sansão estava totalmente apaixonado. Todo esse sentimento irracional de Sansão, essa paixão, essa emoção à flor da pele, não permitiu ele enxergar que era loucura continuar do lado da Dalila. E mais uma vez a gente se questiona como que Sansão fez isso, por que ele continuou? E mais uma vez eu te digo, o amor é cego. O amor faz você enxergar coisas boas onde não tem. Amor entre aspas, né, gente? Não é esse amor que é o amor de Deus. Podemos dizer uma paixão aí. Essa paixão faz você enxergar que um relacionamento que não tem nada de bom para oferecer pode ser um ótimo relacionamento para a sua vida. Está muito na moda hoje aquela palavra, ou aquela frase, né? Namoros abusivos. Já ouviu falar disso aí? O que é um namoro abusivo? O que é? É um namoro onde alguém, ou até mesmo os dois, né? Abusam da outra pessoa, de alguma forma. Sexualmente, fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Você já entrou num namoro abusivo, irmão? Às vezes não é nem namoro, né? Pode ser uma amizade abusiva também. Isso acontece. Um relacionamento familiar abusivo também pode acontecer. O relacionamento abusivo faz com que a pessoa ache que está em algo bom. Mas só ela vê isso. As outras pessoas acham que isso é uma loucura. E talvez exatamente isso que acontece com Sansão. Jovens, né, solteiros aí, até mesmo namorados. Cuidado com os relacionamentos que você entra. Cuidado em achar que tem algo bom para sua vida onde não tem. Cuidado em insistir em relacionamentos que não devem ser insistidos. Toma cuidado. Cuidado com a cegueira que esse relacionamento pode causar. Eu quero te dar aqui alguns alertas para você que já está num relacionamento abusivo, ou para você que já viveu um relacionamento abusivo, ou até mesmo para você que ainda não entrou num relacionamento desse, glória a Deus por isso, mas já fica esperto, irmão, para você não cair em coisas desse tipo aqui. Deixa eu só te dar esses alertas então. Vou te dar aqui alguns exemplos. A pessoa com quem você se relaciona, ela faz constantemente chantagem emocional com você para conseguir o que deseja. Igual Dalila, mesma coisa. Você viu o que Dalila fez aqui? Ah, Sansão, você não me ama, por isso que você não fez isso, aquilo que eu pedi. Você lida muito com esse tipo de situação? Já lidou com esse... Já lidara? Já teve que lidar com esse tipo de situação? A pessoa também, ela sempre está tentando controlar você, de alguma forma.
Você precisa ficar pisando em ovos para que a outra pessoa não desista do relacionamento. Qualquer coisa já motiva. Não, vou terminar com você. Vou te abandonar, vou te deixar. Você tem que ser perfeito. Não pode errar uma vez sequer com a pessoa, mas a pessoa erra um monte de vezes com você. Cuidado. Ela nunca aceita um não como resposta. Dalila de novo. Toda vez que Sansão não falava a verdade com Dalila, negava revelar sua força, Dalila aprontava um show, não aceitava o não como resposta. Essa pessoa, ela sempre fica jogando a culpa em você se algo der errado. Acontece isso? Essa pessoa faz parecer que você não é capaz de achar alguém melhor do que ela. Se você me perder, você nunca vai encontrar alguém como eu. Irmão, se alguém te falar isso, se for uma pessoa vacaiada, fala assim, glória a Deus, em nome de Jesus, não vou mesmo não. Não quero. Amém? Essa pessoa sempre te deixa mal, triste, pois parece que você nunca é suficiente para ela. Irmão, se você já viu algo desse tipo, percebe algo desse tipo, procura ajuda. Procura aconselhamentos com pessoas, com pastores, líderes cristãos, pessoas que vão te ajudar. Fale até mesmo com seus pais, se for o caso. Irmão, se você está num relacionamento em que só você acha que a pessoa é maravilhosa, mas todo mundo fala que a pessoa é o capeta, alguma coisa está errada. Não é possível. Todo mundo está errado, só você que está certo. É um anjo que caiu do céu. Cuidado com o anjo que cai do céu, né? Você sabe que não vai dar bom, não. Não insista nesse tipo de relacionamento. Cuidado, procure ajuda. Amém? Um homem cego espiritualmente. Nós falamos que ele é cego ministerialmente, emocionalmente, e Sansão também foi um homem cego espiritualmente. Versículo 16. Vamos continuar o texto. Depois de todo esse rolê, que aconteceu, de Sansão enganar Dalila por várias e várias vezes, olha o que acontece. Importunando-o o tempo todo, ela, Dalila, o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois eu sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes filisteus voltaram-se a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Quem cortou o cabelo de Sansão? Não foi Dalila. Olha só essa mentira que a gente cai, né? Dalila arquitetou, mas quem cortou, ela chamou uma pessoa, um barbeiro, para cortar o cabelo de Sansão. 19, Fazendo dormir, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha o deixado. Fala comigo assim, irmão: misericórdia. Sansão finalmente fala a verdade para Dalila. Só que você percebe que nem mesmo Sansão acreditava que esse era realmente o segredo dele. Porque no versículo 20 a gente viu que quando Sansão acorda, ele achou que ia se safar de novo. Ele achou que ele ia se livrar, mas aí ele não consegue dessa vez. E o problema não era nem o cabelo, porque Sansão já tinha quebrado seu voto de nazireu várias outras vezes. Lembra? Quantas vezes ele tocou em cadáver? Muito provavelmente ele bebeu bebida forte no seu casamento. O problema é que quando Sansão se levantou, ele havia percebido que o Senhor havia o deixado.
Irmão, você consegue ver o peso dessa simples frase? O Senhor havia lhe deixado. Irmão, estou falando muito irmão aqui, mas é para você sentir isso. Misericórdia. Vocês nem para me avisar que eu estou quase sendo devorado aqui. Mas voltando aqui, gente, de verdade, esse é um versículo muito pesado. Imagina você acordar um belo dia e perceber que o Senhor te deixou, que o Senhor te abandonou. Misericórdia. Nós estamos falando aqui de um homem que, se a gente olha para a história de Sansão, a gente pode perceber muitas coisas. Mas uma coisa a gente claramente percebe, é que Sansão não tinha intimidade com Deus. A única vez que a gente viu Sansão orar até o presente momento foi naquela vez que ele estava morrendo de sede. E mesmo assim, foi aquela oração soberba, quase que desesperado, porque ele não tinha mais onde recorrer. Sansão não tinha intimidade com Deus. Sansão não tinha um relacionamento profundo com o Senhor. E mesmo assim, Deus continuava agindo na vida de Sansão. Deus continuava sendo misericordioso com ele, dia após dia. Só que dessa vez, irmão, Deus abandona Sansão. Você vai ver que esse abandono ainda assim é misericórdia de Deus. Mas dessa vez, Sansão não pôde ficar impune. Lembra da roleta russa? Chega uma hora que a tragédia acontece. Com Deus não se brinca, com o pecado não se brinca. E você, irmão? Eu disse que a palavra de hoje ia ser um pouquinho mais esperançosa, mas deixa eu só bater só um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai para esperança. Mas e você que está brincando com Deus? E você que tem brincado com o pecado? Tem brincado com aquilo que matou o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? E você? E você que só se lembra de Deus quando está desesperado e sem saída, assim como Sansão? E você que vive sua vida do seu jeito e pouco se importa com a vontade do Senhor, assim como Sansão? E você que diz amar a Deus, mas não o obedece, assim como Sansão? Você que se declara apaixonado por Jesus, mas pouco se importa com seus irmãos, com o povo que Deus chamou para si, com a igreja do Senhor, com esse irmão que está do seu lado. Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. A palavra de Deus fala que você é mentiroso. Pois como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem está vendo? Até quando você vai ficar brincando com Deus? Você que se acha sempre bom, se acha sempre merecedor e digno de tudo que Deus poderia te dar. E se por acaso Deus não te der algo, você se rebela. Você se revolta com Deus. Deus, não aceito isso na minha vida. Eu determino. Você não determina nada, tá, irmão? Como eu vi o pastor Jeremias falando, você não determina nem o seu cachorro. Chega na sua casa agora e fala pro seu cachorro: olha, eu ordeno, eu determino o cachorro que você faça as suas necessidades somente nesse lugar. Ele vai te obedecer? Não vai. Como é que você vai determinar o Deus soberano, todo-poderoso? Mas você que vive desprezando o Evangelho de Jesus, vive desprezando a cruz de Jesus na sua vida, a salvação que Ele te oferece, até quando você vai brincar com Deus? Se arrependa hoje, creia no Evangelho hoje, mude sua vida hoje, deixa Deus mudar sua vida hoje, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Então, irmão, ore ao Senhor. Quanto tempo você ora durante o seu dia, durante a sua semana?
Quanto tempo você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia? Quanto tempo você serve o Senhor, gasta tempo com Deus? Quanto tempo você ama os seus irmãos? Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? E por último, a última cegueira de Sansão. Finalmente chegamos na cegueira física, no versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus, Dagon, entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Olha aonde chegou Sansão. Um homem chamado por Deus, abençoado, capacitado, um homem que poderia ter sido um dos maiores exemplos de seguidores de Deus, um dos maiores exemplos de alguém que vive a vontade de Deus, que faz grandes coisas em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Olha o fundo do poço que chegou Sansão. A primeira coisa que eles fazem é furar os seus olhos. Você sabe como é que furava os olhos antigamente? Não era uma coisa muito higiênica não, tá? Não se sabe exatamente como foi no caso de Sansão, mas uma das formas muito comuns de furar os olhos das pessoas é você pegar a cabeça da pessoa e com o polegar apertar os olhos da pessoa até vazar. Deve ser um pouquinho dolorido. Irmão, eu tô com uma alergia no olho que tá me incomodando tem uma semana, dá vontade de arrancar o olho fora. Imagina essa dor. Olha o fundo do poço que chegou Sansão. Um homem humilhado, cego e distante de Deus. Poderíamos encerrar a história de Sansão dessa forma. Poderíamos dizer que esse foi o fim de Sansão. E cá entre nós, é um fim justo ou não? É justo. Porque tantas coisas erradas que Sansão fez, tantas oportunidades que ele jogou fora, tantas segundas chances, terceiras, quartas chances que Deus deu para ele, e Sansão continuou no caminho errado. Sansão merecia morrer daquele jeito. Mas existe um outro personagem nessa história. Esse personagem, quando ele entra, ele muda tudo. Eu gostava muito de assistir, ainda gosto, de assistir os filmes de Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Confesso que ainda não li os livros, sou Nutella nesse caso. Ainda pretendo ler um dia, sei que são muito melhores que os filmes. Mas uma coisa que eu gostava muito nos filmes, e eu imagino que a mesma sensação nos livros, é que você ficava na expectativa que Aslan chegasse. Não é verdade? Tá lá tudo dando errado e você sabe que, nossa, Aslan vai chegar. E quando ele chegar, irmão, é aquela cena forte. Aquela cena que você ficava com os olhos arregalados, era impressionante, era maravilhoso, era satisfatório. E você ficava ali na ansiedade para que Aslan chegasse e mudasse tudo. Ainda mais depois que você descobre, né, que Aslan é uma figura de Jesus. Para você que não sabe, quem escreveu as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, um dos maiores cristãos e teólogos de todos os tempos, tá? Então ele fez tudo isso de propósito. Se você que viu Nárnia ainda não sabia disso, que era uma obra que aponta para o reino de Deus, para Jesus, assiste de novo, percebe isso aí. Você vai ver com outros olhos. Mas assim como Aslan chega e muda tudo, esse outro personagem da história, ele também age.
e muda tudo. O personagem da história é o personagem principal, que não é Sansão. Ele não é somente o personagem principal da história de Sansão, mas de toda a Bíblia e da nossa história. Nós estamos falando do Deus soberano. E é esse Deus soberano que Sansão recorre. A história de Sansão ainda não terminou. Vamos ver o versículo 27. Juízes 16, 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Não foi um suicídio, amém? Sansão se sacrificou por uma causa. E na sua morte, ele mata mais do que ele matou em toda a sua vida. Na sua morte, ele faz mais para o povo de Deus do que ele havia feito em toda a sua vida. Porque o Deus soberano agiu na vida dele. Sansão clamou ao Deus soberano. E o que é soberano, irmão? Se a gente for no dicionário de língua portuguesa mesmo, a gente vai ver o seguinte: que possui suprema autoridade, que exerce poder e autoridade supremos. É alguém que está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus está acima de tudo. Não existe nada que seja parecido com Deus. Não existe nada que chegue perto de ser o que Deus é. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Sansão clamou e que Sansão estava ignorando o tempo todo. Você consegue perceber a beleza disso? O nosso Deus, o seu Deus, irmão, é um Deus soberano. Amém? Você consegue ver isso? O nosso Deus é um Deus soberano. E aí, eu quero que você entenda: soberano na onde, Breno? Primeiramente, e a gente já está caminhando para o final, o nosso Deus é um Deus soberano em misericórdia. Apesar dessa segunda oração que Sansão fez ter sido uma oração, ainda assim, com alguns nuances egoístas, porque ele pede para se vingar mais uma vez, não é? Mas dessa vez, Sansão, ele parece reconhecer a sua soberba e que o poder não vinha dele. Ele parece perceber que ele estava longe dos caminhos do Senhor. Irmão, presta atenção nisso. Sansão é citado no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, como um dos heróis da fé. Isso mesmo, esse cara que pisou na bola o tempo todo, ele é citado como herói da fé, um dos heróis da fé. Isso, na minha opinião, eu creio muito nisso, é uma prova de que Sansão se arrependeu verdadeiramente no fim da sua vida. Ele percebeu o quão estúpido ele estava sendo, o quão cego ele estava sendo com Deus. E o Deus, na sua misericórdia, esse Deus que é misericordioso, rico em misericórdia, e que não despreza um coração contrito e quebrantado, dá forças para Sansão novamente e redime Sansão. Irmão, esse é o seu Deus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei quais têm sido os seus pecados. Eu não sei quais têm sido os seus desafios, aquilo que tem te afastado de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: se teve jeito para Sansão, tem jeito para você. Se teve redenção para Sansão, se teve perdão para Sansão, tem redenção e perdão para você.
Breno, mas eu estou pecando mais do que Sansão. Se você se arrepender verdadeiramente e crer em Jesus Cristo verdadeiramente, na obra que Ele fez, que Ele morreu pelos seus pecados, saiba de uma coisa: existe misericórdia, existe perdão para você, irmão. Não é tarde demais. Existe. Se arrependa, porque Deus pode te limpar e te transformar ainda hoje. Amém ou não? Aleluia. Deus também é soberano em poder. Em toda a história, nós vemos o poder de Deus agindo. E olha o que Deus faz nesses últimos atos de Sansão. Usando um homem cego, debilitado, humilhado e distante, Deus faz com que Sansão destrua mais de 3.000 filisteus. Coisa que Sansão não tinha feito na sua vida. Em um só dia, em uma só noite, em um só momento, Deus capacita Sansão para fazer isso. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Mesmo na situação que parecia estar perdida para Sansão, mesmo onde parecia que os filisteus tinham vencido, o Deus poderoso, todo-poderoso, age e muda aquela situação, num piscar de olhos. E esse Deus, Ele usa homens improváveis, fracos e frágeis, assim como eu e você. Você pode ser transformado por Deus, você pode ser guiado e direcionado por Deus. Você pode ser extremamente usado por Deus nessa terra, nessa geração, porque é Ele quem te capacita. Terceiro, Deus é soberano em sua fidelidade. Lembra que Deus havia prometido a Sansão que ele seria nazireu até o fim da sua vida? A gente viu isso lá no primeiro episódio. Lembra que Deus havia prometido à mãe de Sansão que Sansão seria responsável por iniciar o processo de libertação de Israel do povo filisteu? Pois é. E apesar de Sansão ter quebrado seu voto várias vezes, ter desobedecido o Senhor muitas e muitas vezes, ainda assim Deus cumpriu. Ainda assim Deus foi fiel com Sansão. Como diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 13, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Olha só o que diz agora: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia. Nosso Deus é fiel, mesmo quando a gente não é. Fique de pé no seu lugar, que eu quero te mostrar a última soberania de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui para a gente depois orar e encerrar esse momento. Deus é soberano no seu poder, na sua misericórdia, na fidelidade. Não existe nada que seja mais poderoso, mais fiel ou mais misericordioso que Deus. Mas Deus também é soberano em toda a história, em todas as narrativas, em tudo. Deus é soberano. Sansão errou muito. Sansão se desviou totalmente dos caminhos que Deus tinha planejado para ele. Sansão não viveu nem de perto aquilo que Deus sonhava para que Sansão vivesse. Nem de perto. Só que, irmão, ainda que Sansão fez tudo errado, os planos de Deus aconteceram. Os propósitos de Deus se cumpriram na vida de Sansão e na vida do seu povo. Mesmo todo mundo tendo pecado contra Deus, mesmo ninguém clamando ao Deus verdadeiro por salvação, ainda nessa situação, ainda assim, Deus estava ali agindo.
tem que acabar escutando isso que os insetos me invadem aqui também, né? Deus estava agindo desde o início da história de Sansão. Deus estava agindo desde aquele momento. Na verdade, muito antes, quando Sansão se decide casar com uma filisteia. Toma essa decisão extremamente errada. Ainda assim, Deus estava agindo lá. Quer uma prova? Juízes, capítulo 14, versículo 4. Quando Sansão fala, consiga essa filisteia para mim. O versículo 4 vai dizer: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Lembra que o povo de Deus estava acomodado demais para pedir libertação? Lembra que o povo de Deus estava acomodado demais com os filisteus? Com a opressão dos filisteus? Eles nem estavam querendo ser libertos mais. Estavam acomodados com a escravidão, acomodados com uma vida de pecado, acomodados a essa vida terrível. E Deus cria essa ocasião, Ele se aproveita dessa decisão errada que Sansão tomou, para fazer com que houvesse uma intriga entre o povo de Deus e os filisteus. Irmão, nem o melhor diretor de Hollywood pensaria num negócio assim. Breno, você está me dizendo então que Deus fez Sansão pecar, fez o povo pecar, para isso tudo acontecer? É lógico que não. É lógico que não. Eu estou dizendo que Deus, apesar do pecado de Sansão, apesar do pecado do povo, apesar dos pecados dos filisteus, apesar de tudo isso, Deus cumpriu o seu propósito, Deus cumpriu os seus planos, Deus fez aquilo que Ele tinha que fazer, porque o nosso Deus é soberano. Como diz Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus não passa vontade, irmão. Deus não passa vontade. Ele é soberano. E Ele usa até mesmo as circunstâncias mais difíceis para fazer aquilo que Ele quer fazer. Mesmo com o povo fazendo tudo errado, Deus permaneceu fiel e fez o que tinha que fazer. Então, eu queria que nesse momento você refletisse sobre tudo isso que Deus é, sobre essa soberania de Deus na sua vida, como Ele tem sido misericordioso com você, como Ele tem sido bondoso com você, como Ele tem sido paciente com você e comigo também, logicamente, isso vale muito para mim, como Ele tem sido maravilhoso conosco, como Ele tem sido poderoso na nossa vida, como Ele tem sido soberano na nossa história, na história de todo mundo. Irmão, os planos de Deus vão se cumprir, queira você ou não. Você sendo um instrumento dEle, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade através da minha vida, ou ignorando, seguindo seus caminhos, os planos de Deus vão se cumprir, irmão. A diferença é, você vai fazer parte disso voluntariamente ou não? Você vai fazer parte disso sendo um instrumento de Deus, agradável a Ele, ou sendo um instrumento que faz tudo errado? Ou você vai ser como Sansão, que escolheu um outro caminho e deixou de viver coisas maravilhosas, principalmente deixou de viver intimidade plena com o Senhor por causa das suas escolhas erradas, e isso trouxe consequências para ele. Mas apesar dessas consequências terríveis que o pecado de Sansão causou, o Deus soberano cumpriu aquilo que Ele tinha que fazer e começou a libertar Israel dos filisteus. Então feche seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Se você tiver que consertar alguma coisa com Deus nesse momento, conserte. Se você tiver que pedir perdão ao Senhor, peça.
Olhe para a sua vida. Veja onde você tem sido cego. No seu ministério, nas suas emoções, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. O que você tem ignorado? Que caminhos você tem trilhado? Caminhos que são segundo a vontade de Deus ou que estão te distanciando do Senhor? Só existe uma resposta para você, meu irmão. Só existe uma paz, uma esperança para você. Seja você uma pessoa que tem pecado muito ou que tem pecado pouco, não importa. A única esperança é você olhar para Jesus, para o seu Senhor e Salvador, para aquele que é rico em misericórdia, para aquele que é rico em poder, para aquele que é rico em fidelidade, para aquele que é soberano em toda a história. Fale com esse Deus, fale com o seu Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes a gente se comportou como Sansão durante a nossa vida. Como Sansão errou, como Sansão fez escolhas erradas, como Sansão pecou constantemente contra o Senhor, como Sansão muitas vezes ignorou o Senhor, como Sansão que muitas vezes buscou o Senhor somente quando estava desesperado. Quantas e quantas vezes nós também não fazemos isso, ó Deus? Nos perdoa, Pai. Nós não somos dignos, Deus, do teu perdão. Nós não somos dignos da tua misericórdia, da tua bondade. Nos perdoa, Senhor. Mas nós te pedimos, tem misericórdia de nós e transforma em nós. Que a redenção em Cristo Jesus, que já aconteceu na vida de muitos aqui nessa noite, possa continuar frutificando em cada área da nossa vida. Que nós sejamos transformados dia após dia, que nós andemos cada vez mais no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, no caminho que o Senhor planejou para nós, fazendo a tua vontade, negando a nós mesmos e vivendo aquilo que o Senhor sonha para nós. Que nós possamos cumprir com os teus propósitos. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, nos fortaleça. Pela nossa força, jamais conseguiríamos fazer tal coisa. Mas como o Senhor fortaleceu Sansão nos seus últimos dias, nos seus últimos instantes de vida, venha também nos fortalecer. Venha nos fortalecer para que nós vivamos uma vida que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Deus. Faça em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Encerramos então a nossa série de extensão. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da vida desse juiz, desse enigmático juiz. Que você não somente tenha aprendido coisas valiosas, mas que você tenha aplicado na sua vida. E que você continue fazendo isso. Em nome de Jesus. Nós não seremos como Sansão, amém? Que vamos nos arrepender só nos últimos instantes da nossa vida. Mas nós seremos fiéis ao Senhor, desde agora. E viveremos grandes coisas para a honra e glória do nome dEle. Amém? Semana que vem, então, nós estamos aqui de volta com o penúltimo culto. E na outra semana, com o último culto, momento ali de encerramento, de comunhão. Esteja conosco, irmão. Tem muita coisa boa ainda que Deus vai derramar nos nossos corações.
Tem muito louvor ainda que nós podemos louvar o Senhor ainda nesses dias. Contamos com vocês em nome de Jesus. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Glórias a Deus.